Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui é a nossa segunda aula de integração numérica. Na aula passada eu introduzi com vocês esse tópico, né? A gente viu qual que é a ideia básica da integração numérica, né? A gente vai aproximar as nossas funções por polinômios interpoladores e logo a integral desses polinômios interpoladores que aproximam essas funções vão ser naturalmente, né? Uma aproximação para a integral das funções, né? A integral que eu quero o cálculo inicialmente, ok? E aí eu fechei a aula falando sobre as regrinhas que a gente vai ver, regra do retângulo, do ponto médio, do trapézio, 1/3 e 3/8 de Simpson. E o que variava de uma regra para outra é a escolha do grau do polinômio interpolador que você usa para aproximar sua função, tá? E a gente vai ver essas regras com mais detalhes aqui na videoaula de hoje. Bom, então, inicialmente, por que a gente chama de fórmulas fechadas de Newton-Cotes? Pelo seguinte, quando você tem a sua função e você vai escolher os pontos os quais você vai construir seu polinômio interpolador, o primeiro ponto necessariamente tem que ser o A e o último ponto necessariamente tem que ser o B, onde A e o B é o seu domínio ali de integração, né? Então, isso tem que ser satisfeito para a gente chamar de fórmulas fechadas. Lá na quadratura gaussiana a gente vai flexibilizar isso, mas aqui não, a gente vai ter sempre o x0 como o A e o xn como sendo o B, o nosso último ponto para construir o polinômio. Bom, então a gente vai considerar esses polinômios interpoladores, Pn de x, para aproximar as nossas funções, né? E eles vão ser construídos sob pontos igualmente espaçados do domínio. Então, por exemplo, se eu for aproximar minha função por um P3 de x, que é o polinômio cúbico, lá na regra 3/8 de Simpson, vou precisar de 4 pontos. E eles vão ter que estar espaçados de maneira igual no meu domínio. E para a gente construir esses polinômios, a gente vai usar a fórmula de Lagrange, tá? Do polinômio interpolador. Então, quando você decidiu o grau n do polinômio que você vai interpolar, ou seja, qual regra que você vai adotar, você tem que construir na sequência a equidistância, ou seja, o h, os intervalinhos ali entre os pontos, né? H que vai ser igual para todos os intervalos, né? A gente está no contexto igualmente espaçado. Então, esse h, essa equidistância, esse intervalo, ele é construído como sendo a amplitude, que é o b menos o a, sobre n, que é o grau do polinômio, o grau da regrinha que você vai utilizar. E a partir da construção desse h, você consegue construir todos os seus pontos. Então, por exemplo, o x0, como eu já falei, é o próprio a. O x1 vai ser sempre o quê? O x0 mais h. Então, você começa andando de h em h. O x2 ele vai ser o quê? O x0 mais 2 vezes h. Então, você vai andando nesse intervalinho equidistante de h em h até você chegar no seu último ponto, que é o xn igual a b. Então, esse roteiro aqui é só para vocês construírem os pontos, né? Os quais você precisa para construir o polinômio interpolador. Então, primeiro você constrói a equidistância h e vai varrendo de h em h até você construir todos os seus pontos. E isso é importante para você definir o seu polinômio, né? Ele precisa de pontos para ser construído. Então, repetindo, primeira coisa, você escolhe a regra que você vai utilizar e, na sequência, você constrói os pontos dessa maneira aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos e vai ficar mais claro na cabeça de vocês, ok? Beleza, vamos então para a primeira regra. Bom, então vamos começar com a regra mais simples de todas, que é a regra do retângulo, né? Aquela que a gente aproxima a nossa função por uma constante, um polinômio de grau 0. Relembrando, né, gente, aqui você tinha sua função, a qual você queria obter a integral sobre o domínio AB. Então, a regra do retângulo, ela aproxima a sua função por uma constante, passando aqui em f de a, e você tem essa área aqui. Ou, como eu falei com vocês na aula passada, você pode também aproximar essa função por uma constante passando aqui por f de b. E aí você teria toda essa área aqui, ok? Por isso que eu falo que você pode fazer isso ou à esquerda, aqui em f de a, ou à direita, aqui em f de b. São duas constantes que você pode optar aqui na regra do retângulo original, ok? Então, sem perda de generalidade, vamos assumir que a gente está aproximando aqui por f de a e a gente está interessado nesta área aqui, tá certo? Bom, então, vamos ver como é que fica a continha, é bem simples. Então, na regra do retângulo, f de x é simplesmente aproximada por uma constante, passando em f de a ou em f de b. Então, a gente tem isso daqui, ó, a integral inicial, sendo aproximada pela integral também varrendo o domínio AB, porque a gente está nesse contexto fechado, do nosso polinômio de grau 0, que a gente está aproximando a função, por isso tem esse sinal aqui de aproximação, e sem perda de analidade, a gente vai assumir que esse polinômio é a própria função em a. A gente está à esquerda ali.
Essa integral é muito fácil de resolver, né, gente? A função sai do domínio de integração ali, porque não depende de x. Então vai ficar simplesmente f de a, b menos a. B menos a no contexto da regra do retângulo é o h, é aquela equidistância, né? Porque a gente não precisa de mais pontos. Então a gente tem simplesmente h vezes f de a. O que é isso graficamente, né, gente? Não é muito difícil de perceber que o h naturalmente vai ser esse tudo aqui. Esse aqui é o nosso h. E f de a vai ser a altura, né, pessoal? Então, a gente está simplesmente provando a área de um retângulo. Então, h vezes f de a. Portanto, a regra do retângulo tem esta fórmula aqui. Esta área, sem muita surpresa, é simplesmente a base vezes a altura, tá certo? Se vocês estivessem construindo a regra do retângulo aqui, no f de b, né? Então, você teria essa área toda aqui em vermelho. Então, aqui seria h, naturalmente, o nosso h. E essa nova altura aqui, ela seria f de b, tá certo? Então, seria h vezes f de b. Mas não é o caso, a gente está considerando f de a, tá certo? Então, essa é a primeira regrinha simples, regra do retângulo. Bom, depois da regra do retângulo, uma regra interessante é a regra do ponto médio, né? A regra do ponto médio, deixa eu relembrar com vocês, você aproxima a sua função não pela esquerda e nem pela direita, mas você pega um ponto médio aqui, ó, que é o a mais b sobre 2, né, gente? Projeta ele na sua função e você traça a constante passando por essa função aplicada no ponto médio, ok? Então, a ideia da regra do ponto médio é você aproximar a sua função por um polinômio de grau zero que passa exatamente por onde? Pelo ponto médio. Então, a conta é análoga. Pega essa função no ponto médio, joga para fora e multiplica, né, pela integral de b menos a dx, que é simplesmente b menos a, né, gente? Sem muito segredo, que é o próprio h que multiplica a função avaliada no ponto médio. Graficamente, como é que fica isso? Não é difícil de ver. Aqui embaixo você tem o h, não muda. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Que é o nosso h. E aqui, pessoal, a altura agora é a função aplicada nesse ponto médio. Então, é a... Nossa, é tão difícil escrever com isso daqui, mas eu vou conseguir. A mais b sobre 2. Então, de novo, você tem um retângulo, cuja área, sem surpresa, é h, que é a base vezes a altura, que é a f avaliada no ponto médio. Então, essa é a regrinha do ponto médio para aproximar a integral de uma função nesse domínio AB, ok? Então, por enquanto, pessoal, a gente construiu regrinhas simples, tá? Eu acho que vocês devem estar falando, nossa, que coisa simples. Sim, é simples, mas a gente tem que sair de algum lugar para a gente começar a desenvolver o nosso raciocínio, ok? Então, agora a gente vai começar a complicar um pouquinho esse negócio, trazendo a regra do trapézio. Bom, então a regrinha do trapézio é essa que a gente vai ver aqui agora, né? Que a gente começa a complicar um pouco as coisas, né? Aperfeiçoar os métodos. Mas só relembrando a regra do trapézio, né, gente? Você tinha aqui a sua função, a qual você está querendo obter a integral aqui nesse domínio, né? De A até B. E aí o que você simplesmente fazia na regra do trapézio é aproximar toda a sua função que está aqui em preto escuro, mais escuro, por uma equação de reta. E como a gente tem dois pontos para construir uma equação de reta e tem que ser no contexto fechado, então naturalmente os pontos que você vai escolher é o A, então portanto está esse ponto aqui, e o próprio B, ok? Poderíamos ter escolhido outros pontos para traçar essa equação de reta? Sim, mas não é o caso aqui nas fórmulas fechadas de Newton-Cotes. Então, como eu preciso de apenas dois pontos para construir uma equação de reta, o meu polinômio de grau 1 aqui, então a gente vai traçar essa equação de reta saindo de A até o B, ok? E aí a área que forma aqui embaixo desta equação de reta é o bom e velho trapézio, né? Então, a gente vai provar que a área do trapézio é dada por esta expressão aqui em cima, ok? Bom, então deixa eu voltar aqui para a gente poder fazer este cálculo.
Então, vamos considerar P1 de x como sendo aquele polinômio interpolador, a equação de reta, né, que a gente vai aproximar essa função f de x, e ela naturalmente, como precisa de dois pontos, né, ela vai precisar do x0 com f de x0 e o x1 com f de x1. E, sem muita surpresa, né, gente, como eu já falei, no caso das fórmulas fechadas de Newton-Cotes, o x0 necessariamente vai ser quem? O nosso A, e o x1 necessariamente vai ser quem? O nosso B, ok? Então, a gente está saindo de A com f de A até B com f de B. Então, essa integral inicialmente, que a gente está querendo a aproximação, a gente vai aproximar como sendo a integral de x0 até x1. Então, não mudei nada, o x0 é o A, o x1 é o B, e do nosso polinômio de grau 1, a nossa equação de reta, tá certo? Bom, então no lugar do P1 de x aqui agora, pessoal, a gente começa a usar a fórmula de Lagrange do polinômio interpolador. Não sei se vocês se recordam lá atrás, a fórmula de Lagrange do polinômio interpolador de grau 1, a simples equação de reta, era o quê? y0, que é o f de x0, vezes a função de base 0x, então L0 de x, mais o y1, que é o f de x1, né, vezes a função de base L1 de x, onde L0 e onde L1 eram dados por estas expressões aqui. Então, no próximo passo, a gente vai pegar essa integral e substituir o P1 de x por toda essa expressão aqui, ok? Então, usando a regra de Lagrange, fórmula de Lagrange. Bom, beleza, então estou trazendo aqui para o próximo slide essa expressão. E aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? O f de x0 e o f de x1 não dependem do x, então eles podem sair dessa integral, né? Então, a integral da soma é a soma de integrais, então sobrou a integral de x0, x1 do L0 de x, mais a f de x1, integral de x0, x1, L1 de x. Então, fiz uma simples manipulação daqui para cá. E desta igualdade para essa igualdade aqui, eu abri quem são os L0 de x e quem são os L1 de x. Quem é o L1 de x? Bom, essa conta aqui, gente, é importantíssimo que vocês estejam entendendo o meu raciocínio, ok? Então, até agora, eu fiz a simples substituição do polinômio de Lagrange e fui abrindo um pouquinho mais até chegar nesta integral aqui. Tá? E o que a gente está integrando? A gente está integrando, né, uma equação de reta, a área abaixo de uma equação de reta. Agora eu preciso conduzir, pessoal, para resolver essa integral aqui de uma maneira muito mais fácil, uma mudança de variável, ok? Então, bastante atenção nessa mudança de variável, que eu vou sair de x para z, e não é uma mudança difícil. O nosso x, gente, ele está varrendo de onde? Do x0 até o x1. Então, meu primeiro ponto até o último ponto de A até B. A gente sabe que o x1, naturalmente, é o quê? O x0 mais a minha equidistância h, né? Se eu somar h aqui no x0, eu vou ter quem? O meu x1. Ou seja, A mais h é igual ao B. Okay? Então, a gente vai fazer a seguinte troca de variável. X igual a x0 mais zh, onde o z vai estar no domínio 0 e 1. Olha só essa expressão aqui, ó. Se o z for igual a 0, o que vai acontecer com essa expressão? O x é igual ao x0. Se o z for igual a 1, no lugar aqui dessa expressão, o x é igual a quem? O x1. Então, varrer do z indo de 0 até 1 é a mesma coisa de varrer o x indo de x0 até x1. Então, uma mudança de variável super razoável. Fazendo a derivada aqui dos dois lados, você tem dx igual a h dz. Então, esta mudança de variável a gente vai implementar aqui nessa integral para a gente conseguir fazer o cálculo. Então, aonde apareceu x, gente, eu vou substituir por essa expressão, e onde apareceu dx, eu vou substituir por essa expressão aqui, ok? Então, fazendo isso, estou trazendo aqui de novo a integral que a gente tinha inicialmente, agora eu apliquei mudança de variável, no lugar do x eu coloquei aquela expressão, no lugar do dx virou h dz, e o nosso domínio de integração ele muda, né, porque eu fiz essa mudança de variável, e aí, enfim, fazendo continhas bem simples, vocês vão, quem quiser pausar e acompanhar o slide, você, enfim, prova que a regra do trapézio é dada por esta expressão aqui. Okay? Então, a integral de trapézio, que eu estou chamando de IT, é simplesmente h sobre 2, f de x0 mais f de x1, tá bom? Vamos entender o que é isso daqui? Olha só, pessoal. Vou tentar fazer alguns desenhos aqui, ó. Aqui está o nosso h, né?
Deixa eu tentar fazer direitinho, aqui está o h. Aqui nesse primeiro ponto é o a, né, ou f de x0. Aqui nesse ponto de cá é o b, ou o f de x1, né, nesse contexto aqui em cima. Isso daqui pode ser a, isso daqui é o nosso b. Ok? O que mais que é importante? Essa distância aqui, ela vale f de b. Então, meu b ficou um pouco estranho, agora melhorou. E essa distânciazinha aqui, gente, vale o quê? F de A, naturalmente. Bom, o que eu estou desenhando aqui, ó? Esta área, gente, representa um trapézio. Qual que é a área de um trapézio que vocês aprenderam lá nos primórdios da matemática? Era simplesmente a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, interpretem esse trapézio, ele está deitado, ou seja, estando deitado, qual que é a base maior desse trapézio? É essa daqui, ó, f de b. Ele está deitado, viu, gente? Então, f de b é a base maior. Qual que é a base menor desse trapézio? F de a, que está aqui na parte de cima. Então, a gente tem literalmente base maior mais base menor. Então, f de a mais f de b aqui em cima na regrinha, tá vendo? Vezes quem? O h. Quem que é o h? Como o trapézio está deitado, o h é pra gente a nossa altura. Ele está aqui deitado, ó. Vezes h dividido por 2. Então, a gente provou exatamente a área de um trapézio, que é a base maior, f de b, mais a base menor, f de a, está aqui em cima, vezes h, que é a altura, dividido por 2. Esta, portanto, é a regra do trapézio. Este valor dá para a gente esta área aqui, tá certo? Bom, então a gente provou, né, a regra do trapézio, a área de um trapézio, como é que isso aproxima a integral, né? E aí, só repetindo, gente, que é extremamente importante, como é que a gente provou essa expressão aqui? Ó, foi muito simples, a gente saiu desta aproximação, né, a gente está aproximando a função por uma equação de reta. Então, esta equação de reta é um polinômio, né? Então, a gente utilizou a fórmula de Lagrange, então substituímos a fórmula de Lagrange aqui, aplicamos as funções de base que a gente conhece, fiz uma mudança de variável sutil, para facilitar o meu cálculo, destrinchei esse cálculo e cheguei neste valor aqui. Então, todas as fórmulas de Newton-Cotes que a gente vai fazer é isso, gente. Então, no lugar do P1 de x, aqui às vezes vai aparecer o P2, o P3. Então, é simplesmente você jogar a fórmula de Lagrange e destrinchar a integral fazendo uma mudança de variável. Okay? Esse é o roteiro de todas as demais regras que a gente vai ver na aula de hoje e na aula que vem. Ok? Então, vamos fazer um exemplo, então. Então, a gente vai usar a regra do trapézio, esta fórmula aqui, para obter a integração desta função polinomial com o a, o domínio inferior, igual a 0, até b, 0,8. Então, é uma função, gente, que dá para a gente integrar simplesmente de 0 até 0,8. A gente vai ver o desempenho da regrinha simples do trapézio na aproximação dessa integral, que é fácil de calcular, ok? Bom, então a gente quer aproximar essa integral aqui usando a regra do trapézio. Nesta regra, gente, a gente sabe que o grau do polinômio que a gente aproxima é uma equação de reta. Então, o grau simplesmente é 1. Então, para construir o h é muito simples, né? É só pegar a amplitude, que é b menos a, dividido por n. Então, é o próprio 0,8 menos o 0, dividido por 1, que é o próprio 0,8, sem surpresa nenhuma, né, pessoal? Eu estou apenas com os meus dois pontos a e b, que é o 0,8 e o 0. Então, naturalmente, a minha equidistância tem que ser a amplitude entre esses pontos, que é o próprio 0,8. Então, o x0 naturalmente é o próprio a, que é 0, e o x1 naturalmente é o próprio b, que é 0,8. Né? Não se esqueçam disso. Na regra do trapézio, o primeiro ponto tem que ser sempre o primeiro do domínio, e o último ponto, e o segundo que a gente utiliza, é o último ponto do domínio. E aí a gente entra, enfim, na regra do trapézio. Então, a gente traz essa fórmula aqui, que eu trabalhei com vocês, tá? E a gente vai usar ela bastante a partir de agora. Então, essa é a fórmula da regra do trapézio, é h sobre 2, então 0,8 sobre 2, que multiplica a função avaliada no x0, que é f de 0, mais a função avaliada em x1, que é 0,8. E aí, pessoal, o que é a função avaliada em 0? Taca o 0 aqui na sua função original, nesse polinômio,
tá? Então, naturalmente, vai sobrar só o 0,2 e taca 0,8 nesta função aqui, apenas na função polinomial, tá? E aí vai dar 0,232. Então, você pega o 0,8, joga aqui nessa função, que vai dar 0,232, soma isso tudo e você tem 0,1728. Então, esta é a integral que você aproxima, a sua aproximação de 0,1728 para esta integral aqui em cima. E aí, pessoal, como eu falei, dava para a gente fazer essa conta na mão, né, sem aproximar. E o valor exato é de 1,64, ou seja, a gente fez uma aproximação horrível para essa integral, né? Vamos lá no VCN ver como é que ele faz isso? Então, abrindo aqui o VCN, gente, agora a gente vai brincar com essa aba aqui de integração. Então, tem diversas coisas, muitas delas as quais a gente não vai ver, que foge do escopo. Então, a gente vai aqui em integral simples dada a função. Então, aqui é o seguinte, ó, qual que é o seu x inicial? É o 0. Qual que é o x final? É 0,8. Quantos pontos você precisa? Apenas de 2. A regrinha do trapézio. Aqui, pessoal, você pode colocar ou a informação em número de pontos, que você pode dar para o VCN, ou o passo, tá? Então, basta você dar uma dessas lacunas que ele calcula a outra automaticamente. Então, você poderia deixar aqui como sendo 0 e vir aqui e colocar o quê? 0,8. Então, automaticamente ele vai depois dizer que aqui vai ser 2, ok? Então, você pode colocar ou nesta lacuna ou na lacuna do passo, na equidistância, para ele fazer a aproximação da integral. Aqui nesse campo, você preenche com a função. Então, eu vou pausar aqui o vídeo magicamente e vou escrever essa. Bom, então no passo de mágica eu reescrevi a função aqui. E aí tá tudo certo, você não precisa de mais nada, além de marcar aqui a regra que você está usando, né? Regra dos trapézios. Então, fez o cálculo. E aí eu acho que a gente acertou, não acertou? Exatamente, deu 0,1728, né, aproximadamente o resultado. Ele solta aqui o valor da integral. Aqui tem uma tabelinha, né, com os pontos, as funções, os coeficientes, enfim. A gente vai detalhar isso daqui mais na aula, na nossa penúltima aula. Mas é muito tranquilo, tá? Ele já solta de cara aqui o resultado. Só que tem um problema aqui no VCN que o gráfico, ele não fica... Quem sou eu para criticar, né, gente? Mas só uma opinião não fica tão bacana, né? Porque o que seria interessante? A gente vê a forma da função polinomial, nessa função aqui original, e o que aconteceu com a minha aproximação, né? Ele não mostra. Ele mostra apenas a regra do retângulo, né? A reta que eu ajustei, e essa área aqui abaixo desta reta é que dá exatamente 0,1728, tá bom? Então, a minha recomendação para vocês é não abrirem essa janela gráfica, ela vai confundir a cabeça de vocês, ok? Apenas essa interface aqui já vai ser suficiente para mim. Então, a gente provou exatamente o resultado que a gente já havia feito na mão, que é a regra do trapézio. Então, o que está por trás do VCN é exatamente este raciocínio que a gente fez aqui, para esse exemplo bem simples, ok? Então, para fechar essa aula de hoje, é importante a gente ver o que aconteceu com essa função, né? Por que a gente teve uma estimativa da integral tão ruim? Então, olha só, aqui, pessoal, tem a função original. Essa função polinomial aqui, ó, tá? Então, aqui está a forma dessa função. O que a regra do trapézio fez? Ela pegou o primeiro ponto A aqui, com a função avaliada nele, que é o 0, com o último ponto aqui, 0,8, com a função avaliada em 0,8, e ligou eles por uma equação de reta. Simplesmente isso. E a área abaixo dessa equação de reta, né, vai dar para a gente a área do trapézio, né? Aqui não dá para ver muito bem o trapézio, mas a escala é muito pequena. Mas essa área rachurada aqui, que eu estou marcando aqui com a mãozinha, que a gente calculou, é o 0,17. Olha o tanto que a gente errou aqui em cima. Eu já tinha dado essa dimensão para vocês, né? Porque olha a diferença desses valores. Então, por isso que a regra do trapézio para esse exemplo ficou bastante ruim, ok? Então, um exercício para vocês, pessoal, recomendo fortemente que façam, é apliquem a regra do trapézio para aproximar essa integral aqui, ó. Então, é a mesma coisa que eu fiz para uma outra função, eu cheguei nesse valor e depois confiram lá com o VCN para ver se vocês tiveram as mesmas aproximações, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, para esse vídeo não ficar tão longo, para a gente ver os métodos, a regrinha de 1/3 de Simpson e a de 3/8 de Simpson. Até lá!